você para frente da TV porque o que nós vamos trazer é bastante delicado e pode estar acontecendo com outras famílias. Você vai ver agora uma história de uma mãe que ela foi pega de surpresa e se envolveu em um problemão com o Conselho Tutelar de Colombo, região metropolitana da capital, por conta de uma denúncia. O filho fez uma denúncia contra a mãe. O adolescente de 16 anos, ele disse à polícia que estava sendo agredido e que teria sofrido dentro de casa todas essas agressões e mais. Abusos que supostamente foram cometidos por familiares, incluindo a mãe desse garoto de 16 anos. O jovem foi levado então para um abrigo e a mãe, que sabia que tudo era mentira, teve uma ideia que mudou tudo isso. Ela foi até o computador do rapaz, no quarto ali do filho, para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque ela já tinha notado, já tinha percebido um comportamento diferente do garoto nas últimas semanas. E foi aí que essa mulher teve uma grande surpresa. A mãe encontrou no computador do garoto uma conversa do adolescente com uma pessoa que vive hoje no Rio de Janeiro e que convenceu esse menino a denunciar falsamente os parentes e falar que teria sido abusado. Tem mais, essa história é longa. O rapaz de 16 anos estava tentando fugir de casa. Todas as conversas foram registradas e estão ajudando essa mãe, então, desesperada, porque não entende por que é que esse filho está fazendo isso. A gente conversou com ela. As lembranças dessa mulher são de um filho atencioso, um jovem de 16 anos que costumava tratar a família com carinho. Sempre junto com a gente, feliz. Sorria, brincava, amava ficar com a família, amava ficar com os avós, amava passear, amava os irmãos. Ele catava coisinha, florzinha na rua, na volta da escola para me trazer. Sempre junto, sempre. Ao longo de um ano, o garoto apresentou mudanças no comportamento. Ficou agressivo. Em casa, as discussões começaram por causa de política. O adolescente não aceitava o posicionamento da família. Ele era muito contrário à minha família inteira, chamava minha família de sulista, de nazista, porque toda a minha família tinha esse posicionamento mais reservado na política. Só que ele nunca chegou ali, até esse ponto, a xingar a gente. Ele alterava a voz, chamava a gente de burro, mandava calar a boca, mandava estudar, dizia que a gente não entendia nada, mas os xingamentos começaram agora, de ele chamar o padrasto de mentiroso, filho da p***, mandar eu calar a boca, me chamar de avó gordinha, chamar o irmão de vagabundo. O motivo por trás de toda a agressividade foi descoberto quando a família teve acesso ao computador do adolescente. As mensagens, o histórico, as redes sociais, tudo havia sido apagado, mas foi possível recuperar o conteúdo. Em um programa de conversas entre gamers durante as partidas online, a mãe do adolescente encontrou um diálogo dele com um perfil anônimo de uma pessoa que se diz ser do Rio de Janeiro. A partir dessa conversa, a família percebeu que o problema era bem maior. Nas mensagens, em vários momentos, o adolescente se refere aos pais como pessoas desprezíveis e recebe instruções sobre como matar a família toda. Ele planeja jogar produtos químicos, até água fervendo nos parentes. E diz ainda que só não ateou fogo na casa por pena dos animais de estimação. Não é o meu Lucas ali. As coisas que ele fala, que a gente merecia morrer, que a gente é as pessoas mais desprezíveis do mundo. O adolescente não está com a família. Ele foi recolhido pelo Conselho Tutelar e permanece em um abrigo. O caso também já foi repassado para a Polícia Civil e Ministério Público. Ao que tudo indica, a pessoa que trocava mensagens com o garoto é maior de idade e pode responder por corrupção de menor e incitação à violência. São coisas muito graves aqui que nós temos, né? Numa clara corrupção, né? Um claro crime de corrupção de menores. Há ali, inclusive, uma incitação ao ódio, há uma incitação ao próprio homicídio contra os pais. Então, nós deixaremos a critério das autoridades o enquadro dessas infrações. Eu quero que descubram quem
Agora 1h16. Eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, que está acompanhando agora o nosso Balanço Geral, ficou aterrorizado com essas mensagens, principalmente com as mensagens, com a frieza, com a condução dessa pessoa, supostamente, que vive no Rio de Janeiro e que estava orientando esse garoto de apenas 16 anos, né? Do tipo, joga no olho, que é mais certo de que você vai causar qualquer prejuízo. Olha aí, ó. Dá para ser um martelo, uma faca, ou seja, norteando esse garoto de 16 anos a praticar tais atos contra a sua mãe, principalmente, mas outros familiares. Bom, para ampliar este assunto, entendendo a importância que ele tem a ser discutido aqui junto à nossa sociedade, nós estamos recebendo uma profissional, uma psicopedagoga, a doutora Ana Regina, que eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio para a gente falar sobre esse caso. Ela estava aqui atentamente, prestando atenção em tudo nessa reportagem e em todos os detalhes. E a pergunta que o pai e a mãe devem estar se fazendo agora, como eu posso identificar que um integrante da minha família, neste caso um filho, está tendo tais atitudes ou contato com algo desse tipo, doutora? Seja bem-vinda, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Valdinei, muito obrigada. Então, a primeira questão que nós devemos estar atentos, enquanto responsáveis, é o comportamento dos nossos jovens, né? Se ele está muito tempo dentro do quarto, se o uso do celular está sendo continuamente e em horários fora do comum, por exemplo, na madrugada, ou excedendo até, por exemplo, às 10 horas da noite. Se esse jovem fica muito tempo sozinho dentro de casa, enquanto os responsáveis estão fora de casa trabalhando, como é que é feita essa vigilância da família? Como é que isso é ponderado pelos responsáveis? Mas e a segunda... Opa, desculpa. Não, por favor, pode concluir. E a segunda questão é o comportamento, né? A mudança de comportamento, principalmente, ele acentua um pouco mais devido ao caso. Nesse caso bastante complexo, esse adolescente já devia mostrar algumas atitudes. A minha pergunta era, como controlar, então, um adolescente de 16 anos que está também naquela fase de rebeldia? O pai e a mãe, muitas vezes, vê o filho mexendo no celular porque acredita que está só no jogo ou que está desenvolvendo alguma atividade do colégio mesmo, da escola mesmo. Como controlar isso num adolescente dessa idade? Infelizmente, nós devemos ter o controle e pegar esse eletrônico para verificar e se é algo muito aberto, muito claro, né? Olha, você vai utilizar, mas as conversas, elas serão vistas por nós e até controladas, né? 16 anos ainda é de menor, é uma fase de rebeldia, sim, porém o controle quem tem são os responsáveis, porque qualquer coisa que aconteça, esse ato ele vai diretamente aos responsáveis. Na prática, no dia a dia, como o pai, a mãe, o responsável, ele pode agir? Nós temos hoje sistemas, né, nos computadores, nos notebooks e nos celulares que você pode utilizar como vigilância desse eletrônico. Você tem como instalar, né, e ter acesso ao que o seu filho está conversando, acessando e até mesmo formas de bloqueio. Você tem como bloquear. E o que ele acessou hoje, né, atualmente, é o que os gamers têm acesso. Isso é como se fosse um WhatsApp dos gamers. Então, ali ele consegue ter esse diálogo. Então, os pais têm que estar muito atentos às ferramentas que esses filhos estão acessando. O que preocupa mais é que, aparentemente, este não é um caso isolado, então. Não. Não, porque, na verdade, todo gamer tem acesso a esse WhatsApp, digamos assim, que é algo interno. Então, se você está dentro do gamer, você já tem acesso a esse WhatsApp, entre aspas. E daí todo mundo fica conversando ali. Então você conversa com pessoas que você não conhece, que você nunca viu. E daí é quando as pessoas, né, começam a se infiltrar ali e fazer coisas como aconteceu com esse jovem. Felizmente a gente teve aqui apenas, né, uma denúncia e a partir disso a mãe teve acesso a esse universo obscuro do que o filho estava vivenciando. Mas outros casos, infelizmente, podem terminar de uma forma muito trágica. E a quem recorrer? Quem é que pode ajudar um pai e uma mãe desesperado assim?
Aí você tem que recorrer diretamente à justiça, aos órgãos competentes, primeiro procurar a polícia e já abertamente falar o que está acontecendo. E daí, então, essa polícia, essas pessoas vão conduzir o processo. Ana Regina, psicopedagoga, veio até o nosso estúdio aqui para falar com você, pai, mãe, sobre este caso, mas mais que isso, como você pode observar o comportamento do seu filho, que pode ser prejudicial primeiro a ele e depois a outras pessoas. Fiquei muito feliz com a participação da senhora, eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, sempre com o objetivo de orientar, de trazer uma fala de um profissional, de um especialista, para nortear um pai e uma mãe extremamente apavorado com isso que a gente acabou de mostrar. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição. Obrigado, obrigado. Você pode aí rever essa reportagem e as explicações também acessando o nosso RIC+.